quero dar boa tarde aqui a todos e a todas, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer, nesta tarde, a gente receber aqui o designer Sérgio Farer. Realmente é com grande carinho. O Sérgio, quem já teve aula comigo sabe que o Sérgio é um dos exemplos da aula, né? A gente acaba mostrando os trabalhos dele também, então realmente tem aí um caminho, né? Um percurso muito admirável, por isso ele está aqui também. O Sérgio, então, é graduado pelo MIT, mas é o Musician Institute of Technology, né? Não é o MIT de música, né? Do Instituto de Tecnologia Musical. Ele é designer de mobiliário, então, há 20 anos, e, além disso, o trabalho dele é reconhecido porque evidencia formas e linhas orgânicas aliadas principalmente ao uso da técnica da madeira curvada. Ele foi pioneiro no uso de matérias-primas certificadas e também no fomento ao manejo sustentável da madeira no Brasil, isso junto ao Imaflora e também ao FSC do WWF, né? O mobiliário desenvolvido por Sérgio, né, pela marca Farer Design também, nasce de um forte caráter de pesquisa no uso de novas espécies, então, de madeiras e materiais recicláveis, como alumínio de aviação, alumínio naval, fibra de carbono, vidro, entre outras coisas. Entre seus trabalhos para espaços públicos, destacam-se as comedorias dos SESCs e do Cine Sesc, Microsoft, Google, restaurantes como Rascal, Cortez, Sal, Le Jazz, Mensa, Brasa Elétrica, Astor, Subastor, Tantan, Dama, Café Suplicy, enfim, vários, e outros que não estão nem aqui ainda, que ele vai mostrar, eu sei. Lobbies dos hotéis Fazano e Unique, salas VIPs da American Airlines, escritório do Facebook Brasil, também criou o mobiliário para séries Netflix, 3%, TV Cultura Terra 2, Canal Brasil Retrovisor e também os cenários da Globo News e Fox Copa do Mundo. Além de ter sido premiado e finalista de prêmios como IF Internacional, IDEA, Sempre, Planeta Casa, IDFX Design, as peças estão também nos acervos permanentes das galerias Colombari, de Milão, R20 de Nova York, LDO de Paris, Chris Wide Antique de Londres, e teve peças expostas em bienais brasileiras de design, no Museu da Casa Brasileira, Salone del Mobile de Milano, ICFF Nova York, Foundation Le Corbusier de Paris, Brasil S.A. Milão, MoMA, Guggenheim, 100% Design em Londres, entre outras. Então, vocês veem que bagagem é essa, né, Sérgio? Sinta-se super aplaudido aqui à distância. Muito obrigado por estar aqui. É um prazer e honra a gente te receber. Em nome da Unesp, do curso de design da Unesp, de todos os alunos da graduação, da pós-graduação em design aqui presentes, né, mestrandos, doutorandos, graduandos, especialistas, além dos profissionais também que nos acompanham. Sendo esse, né, um evento aberto e gratuito, nós temos profissionais, além da área de design nos seus segmentos, né, gráfico, produto, interiores e moda, também participantes da área de arquitetura e urbanismo, publicidade e propaganda, tecnologia e gestão de projetos. Sejam todos muito bem-vindos, boa tarde, Sérgio, a palavra é sua, muito obrigada mesmo. Eu quero agradecer, Mônica, primeiramente a você pelo convite, você sabe da minha admiração por você, pelo teu trabalho. Me sinto honrado de fazer parte desse ciclo de palestras e fico muito feliz de poder trocar experiências com vocês, né? Alunos, profissionais, as pessoas que estão participando dessa palestra, dessa live, né? Então, vou contando um pouquinho. Bom, muita gente acha curioso, né? Porque, bom, eu comecei eu faço parte de uma geração
de designers que vêm de outras áreas, né? A gente, voltando um pouquinho no tempo, a gente vai perceber que grande parte dos designers da minha geração ou eram arquitetos, ou eventualmente vinham de áreas de desenho industrial, mas não necessariamente de um curso de design de produto. Então, a gente, de fato, teve que usar muito do próprio autoconhecimento de outras áreas para começar a desenvolver o mobiliário. E isso traz para a gente uma certa, de certa forma, uma desvantagem em relação aos estudantes hoje, porque hoje vocês têm uma condição e um material que na época nós não tínhamos. Então, eu fico muito feliz de ver isso. E quando eu percebo essa riqueza dos materiais e das experiências que a gente tem hoje, isso demonstra o quanto esse caminho que a gente percorreu contribuiu para que todos nós, né, pudéssemos beber dessas fontes que antes nós não tínhamos. Lembrando que na época que eu comecei a fazer design não tinha celular, não tinha computador, né? Então a gente tinha pouco material, que a gente tinha de material era em livro, enfim. Mas o fato é que isso coloca a gente dentro de uma condição de troca muito positiva, né? E hoje poder falar de como eu comecei o meu trabalho, eu espero que seja, de certa forma, um estímulo, né, para vocês. Então, eu comecei a minha carreira como designer sem saber ainda, né, quando a minha grande paixão no início da minha carreira, que não tinha nada a ver com design, era eletrônica. Então, eu me graduei em eletrônica e em engenharia de áudio, e eu tive uma empresa que fazia a montagem dos Dolby Systems nos primeiros cinemas de São Paulo. Então, no Comodoro, Gazeta, Gazetinha, Gemini, todos esses cinemas que tinham um sistema de áudio de Dolby System, era a minha empresa que fazia esse trabalho. E a gente tinha um problema técnico, né? E eu acho que isso é muito importante a gente dividir como uma das primeiras lições do design. Necessidade nos obriga a criar soluções. E criar soluções não necessariamente é buscar aquilo que a gente já tem como as soluções óbvias, mas pesquisar. E pesquisar muitas vezes é introduzir materiais que nunca foram utilizados como elementos para gerar essa solução. Então, a minha primeira lição de design foi que nós fabricávamos caixas acústicas para cinemas. No caso dos Dolby Systems, as caixas eram enormes, os alto-falantes enormes, e elas vibravam no canto das caixas acústicas, porque elas eram caixas square, eram caixas ou retangulares ou quadradas. E essas caixas de som, com a vibração dos grandes alto-falantes, né, que criavam uma caixa de ressonância muito forte, elas quebravam nas laterais. Só que essas caixas eram da Sony, e eu não podia e nem tinha autorização na época de fazer qualquer tipo de alteração. Então, como nós fazíamos toda a parte de instalação nos cinemas de São Paulo, e essas caixas davam muito trabalho porque elas rompiam com essa vibração, eu decidi pesquisar o porquê, o motivo dessas caixas acústicas romperem. E olha que interessante, gente, isso também é uma importante lição. Muitas vezes a solução para algum tipo de desafio técnico não está na nossa área. Então eu fui pesquisar na aviação como é que os aviões Constellation, infelizmente, explodiam no ar. O Constellation foi um dos primeiros aviões a jato comerciais daquele milionário Howard Hughes, né? Tem até o filme O Aviador, e a gente, nesse filme do Aviador, mostra esse percurso desse gênio, né? Que acabou investindo muito na aviação, e ele desenvolveu, não ele, né? Mas, no caso, as empresas que desenvolveram o Constellation, a Douglas, ela cometeu um erro, porque as janelas dos aviões eram quadradas.
Então, quando elas atingiam uma altitude de pressurização, o que acontecia é que essas janelas sofriam nos cantos, justamente que nem a caixa acústica, pequenas fissuras. E depois de alguns voos, aquilo rachava e explodia no ar. Então, uma verdadeira catástrofe. Os aviões que a gente, qual foi a solução que eles encontraram? Criar cantos arredondados. Por isso que as janelinhas dos aviões são janelinhas ou quadradas ou retangulares e os cantos são arredondados. Bom, partindo dessa pesquisa e desse princípio, eu decidi então fazer os cantos dessas caixas acústicas, eu substituí o canto que era 90 graus por uma madeira curvada. Então, eu não tinha mais o elemento de ressonância para bater na caixa acústica, nas bordas, então ela parava de vibrar. Bom, a partir disso, eu fiz essa alteração nas caixas acústicas e muita gente me pergunta, mas o que tem a ver isso com design? Então, eu vou dizer para vocês que muitas vezes a gente precisa ter um pouquinho de coragem e sorte, né? Quando eu fiz essas alterações na caixa acústica, naquela época, como eu havia comentado, não tinha celular, não tinha nenhum tipo de comunicação muito rápida, ou era carta ou era telefone. E para a gente se reportar à Sony do Japão, e a gente representava a Sony aqui no Brasil, era tudo muito demorado. Então, uma carta levava 10 dias, 12 dias para chegar. E eu mandei uma carta para eles dizendo que eu havia feito uma alteração na caixa acústica e por conta dessa alteração os problemas foram solucionados. Bom, eu não preciso nem dizer para vocês que um mês depois vieram os engenheiros da Sony aqui no Brasil me dar uma bronca enorme e dizer, mas como que você pode ter feito uma alteração num produto da Sony? Eu falei, mas vocês nem viram, podemos ir até o cinema para vocês verem o que eu fiz? Bom, quando eles chegaram no cinema e viram a caixa acústica, ficaram seríssimos, não tiraram o rosto, o semblante tenso, né? E disseram, ok, nós vamos fotografar. Naquela época a gente fotografava com filme, tá? Muitos de vocês nem sabem o que é isso. Mas eles fotografaram com filmes e foram para o Japão. Bom, durante os 3 meses que eles demoraram para voltar, gente, eu fiquei desesperado, porque eu falei, eu perdi o meu trabalho, né? Perdi a minha autorização de desenvolver, né, essas caixas acústicas e as caixas acústicas, de fazer a continuidade da engenharia de áudio nos cinemas. Eles voltaram 3 meses depois e disseram para mim, olha, a gente ficou bastante impressionado com a solução que você trouxe para a caixa acústica e nós queremos comprar a sua empresa. Então, para mim, foi uma grata surpresa, porque eu, na verdade, não queria vender a empresa, mas fiquei aliviado por conta dessa proposta e não com uma notícia negativa do tipo, você está cortado, não vai fazer mais parte da nossa empresa. Bom, e aí eu tive que assinar um contrato de não concorrência. Bom, a partir desse momento é que eu fui parar no MIT. O que aconteceu? Eu vendi a empresa, a patente dessa caixa acústica ficou com eles, e como que era feita essa curva? E muita gente pergunta, mas por que você tem essa especialização em madeira curvada? Bom, eu falei para vocês que a pesquisa é um dos mais importantes elementos de soluções técnicas para os problemas que se apresentam nos projetos. E por isso a gente empresta de outras tecnologias, muitas vezes, soluções para colocar no nosso projeto. O fato é que eu não sabia também que eu fiz várias camadas de madeira e intercalei, para fazer essa curva, eu intercalei um tecido cretone, que é um tecido que não rasga, e coloquei uma cola bicomponente estrutural, mais elástica. Essa cola, junto com o tecido e com as várias lâminas de madeira, formavam a curva dessa caixa acústica. Bom, por quê? Porque eu precisava ter resistência, porém eu também precisava ter flexibilidade, um pouco de flexibilidade na curva por conta das ondas. Bom, resumindo tudo isso, gente, quando eu vendi a empresa, eu fiquei sem trabalho. Fiquei, obviamente, com um bom dinheiro por conta da venda da empresa. E aí, conversando dentro da minha família, meu pai era uma pessoa da área comercial da Mitsubishi Eletrônicos, ele era um dos diretores, mas ele também tocava instrumentos musicais. O meu irmão
que inclusive desenha comigo, também tocava instrumentos musicais, e ele é um excelente músico, e começou a tocar com 6 anos. A minha mãe tocava piano e eu era o único em casa que não tocava nada. O velho jargão do filho que toca a campainha, enquanto todo mundo toca um instrumento musical. E aí, conversando em casa, falei, gente, o que eu vou fazer da minha vida? E aí o meu irmão me deu uma linda ideia e falou, por que você não aplica para o Musician Institute of Technology e vai fazer engenharia de áudio e pega um dos instrumentos que você tem afinidade para ser o teu instrumento. E aí eu decidi, então, estudar contrabaixo acústico elétrico com especialização em engenharia de áudio. E chegando lá no MIT, eu tive a sorte de ver no quadro da faculdade, porque não tínhamos nada, né? Não tinha celular, não tinha nada eletrônico. Então, no quadro da faculdade tinha lá um anúncio, né? Precisa-se de estudante com conhecimento em eletrônica. Eu achei tão curioso, né? E eu decidi, então, descer no porão da faculdade, onde tinha uma luthieria. Luthieria é uma oficina de construção de instrumentos musicais. E o MIT, ele é muito conhecido por ter uma luthieria muito, muito técnica. E nessa luthieria a gente fazia instrumentos experimentais. Então a gente fazia violinos sem corpo, só com a estrutura. Nós fazíamos contrabaixos, guitarras e também instrumentos tradicionais. Então quando eu cheguei na luthieria, eu me encantei. E aí, gente, veio uma segunda lição de design que eu quero compartilhar com vocês. Eu passava o dia inteiro, eu tinha escolhido um instrumento chamado contrabaixo. E o contrabaixo acústico, a gente toca de pé. Então, eu passava muitas horas do meu dia de pé, indo de sala em sala para tocar, né? Lembra que eu estava fazendo universidade de música. E aí, quando chegava no final do dia, a gente ia para a luthieria. Eu fui contratado para fazer lá um estágio na luthieria e eu trabalhava num banquinho que era sem apoio das costas. Então, a minha segunda lição do design foi, se eu tenho dor nas costas, como é que eu faço para resolver? E foi quando eu pedi para o meu professor para ele me permitir usar uma cadeira. E ele disse, não, aqui na luthieria a gente só usa banquinho. Eu falei, mas eu tenho dor nas costas. Ele falou, lamento, você não vai usar. E essa discussão ficou por mais ou menos uns 40 dias. Eu com dor e ele dizendo que não. Aí eu falei para ele, olha, eu tive uma ideia. Que tal eu juntar o molde de um cajón? Cajón, gente, é um instrumento de percussão peruano. E uma travessa de um contrabaixo acústico e juntar esses dois moldes e fazer uma cadeira. Ele falou, isso não para de pé. Aí eu falei, opa, terceira lição do design. Desafio. Me desafiou. Falei, então vamos fazer o seguinte... Se essa cadeira parar de pé e for, inclusive, muito confortável, eu posso usar? Ele falou, se ela parar de pé, pode usar. Então, tá bom. Eu juntei os dois moldes, fiz uma cadeira que contém ansiedade, já vou mostrar. Estou falando muito, mas ainda não mostrei. Mas o fato é que essa minha primeira peça de design, ela nasce dessa necessidade da ergonomia. Ou seja, para vocês que estão estudando, uma das mais importantes lições é como receber o corpo humano naquilo que a gente está fazendo como mobiliário. E aí eu passei a utilizar as técnicas que eu já havia aprendido na eletrônica e daquela técnica de aviação para juntar as lâminas de madeira e fazer com que esses moldes recebessem uma forma inusitada de cadeira e que tivesse um espaldar móvel, ou seja, ter movimento para hora eu estar sentado ereto para trabalhar na bancada como luthier e hora para eu me afastar um pouquinho e ficar à vontade para tocar o meu contrabaixo. Então, quando eu terminei a cadeira, eu olhei para ela, sentei, ela ficou extremamente confortável, muito acima daquilo que eu havia esperado, porém ela ficou sem graça, porque era uma cadeira toda de madeira. Não que a madeira seja sem graça, mas naquele momento eu queria uma provocação ao olhar. E aí surge a quarta lição. Como é que a gente esteticamente provoca o olhar do observador? Muitas vezes é através da forma, muitas vezes é através do material, muitas vezes através das cores. Então eu decidi utilizar materiais que estavam ao meu alcance na luthieria. E como a luthieria é essa oficina de construção de instrumentos musicais,
O que eu procurei utilizar e que estava à minha mão para criar uma forma colorida eram palhetas de guitarra. Então eu decidi revestir com 1.500 palhetas de guitarra, toda a frente, o assento da cadeira, e a parte de trás eu pintei de branco. O resultado disso foi uma cadeira extremamente colorida, com material inusitado. E aí surge o quinto ensinamento, né? Ou seja, um material que nunca havia sido utilizado antes numa cadeira passou a ser o material de acabamento dela. E engraçado que até hoje eu nunca vi as palhetas de guitarra revestindo qualquer outra peça de mobiliário. Então, eu acho que vale a pena agora a gente passar um pouquinho a apresentação para a segunda lâmina. Então, vamos parar aqui. Gente, olha que interessante essa forma, né? A gente ainda não está vendo a cadeira inteira, mas eu gosto muito de mostrar essa imagem para que a gente possa olhar um pouco menos para a forma e mais para a quantidade de cores que essas palhetas de guitarra trouxeram para a cadeira. Então, a gente tem palhetas rosas, azuis, madrepérola, preta, branca, branca e preta. E aí vamos passar mais uma imagem, por favor. E aqui a gente tem a cadeira. Então, nesta cadeira, o que a gente tem? Se a gente olhar a vista frontal, frontal não, uma perspectiva a 45 graus da peça, a gente vai notar que essa parte onde a gente senta é um carrom. E se a gente observar a parte de trás dela, e aí a gente olha na parte lateral da cadeira, é uma travessa de um contrabaixo acústico. Um contrabaixo acústico, ele tem duas travessas que formam um X interno dentro do contrabaixo, para depois ele receber a parte de trás e a parte da frente do contrabaixo, formando um bojo, né? E por onde tem a ressonância do áudio do contrabaixo. Bom, a partir disso, essa cadeira, o meu professor se encantou com a cadeira, falou que era uma obra de arte e me pediu para fazer uma para ele. Aí eu falei, não, não vou fazer. Você não queria... Enfim, aí ele falou, não, faz uma para mim. E eu gostava muito desse professor. E então dava muito trabalho fazer essa cadeira sozinho. E eu fiz mais uma para ele. Ele não me falou nada e mandou para o maior prêmio de design dos Estados Unidos, para o Woodcraft Design Award. E essa cadeira, 3 semanas depois, recebeu um prêmio. E ele voltou para mim com um envelope e disse, isso é um presente para você. Gente, ele deu o nome da cadeira. Porque como a cadeira foi feita com palhetas de guitarra, ele escreveu no prêmio, inscreveu a cadeira como The Blues Chair, ou seja, a cadeira blues, né? Por conta das palhetas de guitarra. Bom, essa cadeira recebeu o prêmio e ele não me disse nada, nem que deu o nome para a cadeira, portanto eu não estava sabendo de nada. Ele me entregou um envelope, eu abro o envelope e está escrito assim, Sérgio Farer Outstanding Design Award, First Place, The Blues Chair. Gente, eu estava estudando música. E aí eu peguei aquilo, li e disse, nossa, que interessante, professor. É um convite para um festival de blues. Ele caiu numa gargalhada. Falava, lê de novo. Aí eu lia de novo, estava escrito Sérgio Farer, The Blues Chair. Eu falei, é um convite VIP no meu nome. Ele ria. Falava, leia de novo. Eu sei que eu li, gente, 10 vezes e não acertei nenhuma. Porque imagina alguém te mandar uma peça para um concurso de design sem você ser designer ainda, né? E você recebeu o maior prêmio de design dos Estados Unidos. E essa cadeira acabou indo para Milão e depois para alguns outros museus e se transformou numa referência do design mundial e do design brasileiro. Bom, eu me graduei e quando retornei ao Brasil... importante dizer, ele me pediu para eu fazer apenas 72 cadeiras. Aí eu falei, gente, você está louco? Eu não quero fazer mais nenhuma, eu quero estudar música, eu quero ser músico. Ele falava, olha, Sérgio, me escuta, você tem uma visão físico-mecânico-espacial muito apurada e eu acho que o teu caminho é o design. Então, eu, se fosse você, venderia essas cadeiras e faria apenas 72. Eu falei, mas por que 72? E aí, gente, eu vou deixar essa pergunta para o final do porquê 72 cadeiras. Vamos seguir na apresentação. Bom, aqui a gente tem algumas peças que eu vou começar a apresentar para vocês a partir dessa técnica. Então, o que eu queria dividir com vocês também é que, mais uma vez, veja o quanto das experiências que a gente tem de vida contribuem para o nosso trabalho. Então, a Mônica leu no início da apresentação
que eu faço parte de um grupo de designers que fomentou no Brasil o manejo sustentável, a utilização de madeira certificada pelo FSC, através do Imaflora, pessoas queridíssimas do Imaflora. Então, eu fiz uma viagem, e nessa viagem, quando convidado a interagir com comunidades carentes em Alter do Chão, quem não foi para Alter do Chão, aproveite, vá ainda, porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? Mas o fato é que em Alter do Chão eu tive uma experiência. Eu fui de avião até Santarém, de Santarém eu peguei um transporte para chegar em Alter do Chão. Quando eu cheguei em Alter do Chão, foi muito interessante porque eles me disseram, olha, para chegar nessa comunidade com a qual você vai interagir, para ensiná-los a cortar a madeira, que era uma das minhas visitas para ajudar essa comunidade carente, que tinha um líder comunitário, a cortar as árvores para mostrar o desenho das catedrais, eles desperdiçavam muita madeira porque não encontravam o desenho da madeira. Então foi quando eles me disseram, nós vamos de voadeira. Voadeira é uma canoa, gente. E eu achei que era um avião. Vou de voadeira, vou voar, né? Mas era uma canoa. E essa canoa é uma canoa feita de um tronco de árvore, de uma madeira chamada muiracatiara rajada. Muiracatiara rajada virou a minha madeira predileta, e é uma madeira que ainda se usa muito pouco em mobiliário. E ela é uma madeira avermelhada, com pinceladas pretas e marrom escuro. Então, é uma madeira de uma qualidade estética e de um convite ao olhar que me encantou. E eu passei durante 8 horas nessa viagem, sentado nessa voadeira no Rio Tapajós. Quem não teve contato com o Rio Tapajós, o Rio Tapajós é um dos rios do mundo, um dos raros rios do mundo, com largura e comprimento exorbitante. E é um rio verde, gente, de águas cristalinas. Você tem a sensação que você está navegando num mar verde. E você vê os botos se aproximando, tamanha transparência, os peixes. Então eu fiquei tão encantado com essa experiência de interagir numa canoa feita à mão, com a muiracatiara rajada e com essas águas verdes cristalinas, que depois que eu voltei para São Paulo, eu desenhei essa peça que vocês estão vendo um detalhe aí a gente pode passar para a próxima imagem. Essa é a mesa Tapajós. Essa mesa é uma das peças mais importantes da minha carreira. Ela está no Museu de Arte de Nova York como peça de acervo permanente, ela está no Museu Le Corbusier, ela ganhou prêmios nacionais e internacionais de design, e ela, na verdade, gente, é um corte dessa canoa. E olha que interessante, a gente tem, lembra que eu contei para vocês, que a canoa, não contei para vocês, essa canoa era uma canoa estreita, feita num tronco de árvore, portanto, ela era muito instável. E eu queria representar essa instabilidade da navegação dessa canoa estreita na mesa Tapajós. Então, vocês vão perceber que ela não tem um pezinho aparente. Então, através da física, eu desenvolvi um pé muito simples, que acompanha o desenho da mesa, só que ele vai afunilando em direção ao chão e fica plano. Então, ele deixa a mesa descolada do chão, flutuando do chão, só que você não vê esse pezinho porque ele acompanha a curva. E esse pé, por um efeito da física, o vidro que vai sobre essa mesa gera um peso, e com esse peso concêntrico, a mesa fica instável no chão do espaço aonde ela estiver. E isso causa uma grande curiosidade, porque as pessoas se abaixam para tentar virar a mesa e veem que ela é estável. Então, esse equilíbrio instável, esse convite à curiosidade, é o que me encanta no design também. E aí, essa mesa tem uma curiosidade. Ela reuniu, e por isso ela ganhou vários prêmios, essa experiência de vida, né, através dessa viagem, mas ela reúne algumas questões técnicas importantes para que ela se sustente nessa posição. Mas olha que interessante, ela tem o formato da canoa cortada, né, é como se eu tivesse pego um pedaço da canoa, ela tem os desenhos da madeira, que é a muiracatiara rajada, lembra que eu falei para vocês que tem um desenho, que remetem à ideia do leito do rio em movimento, e o vidro que está sobre a mesa, que nos serve de apoio de objetos, ele é levemente esverdeado, como as águas verdes do rio Tapajós. Então, reunir todos esses elementos na mesa criou todo essa beleza, né, em cima dessa experiência que eu vivi.
Podemos passar pela próxima imagem. Aqui a gente tem uma outra peça que usa a técnica da madeira curvada. Essa peça se chama Passo Doble, e ela é uma peça que foi criada em Buenos Aires, numa viagem. E aí eu queria fazer um parênteses, gente. Não confiem na memória de vocês. Outro ensinamento que eu aprendi com a experiência. A gente, quando viaja, a gente precisa levar um caderninho no bolso da camisa ou na bolsa. E uma lapiseira. Porque o meu pai me ensinou que a melhor memória é um pedaço de papel e um lápis. Muitas vezes a gente acha que a gente vai fotografar alguma coisa com o nosso celular e a gente vai lembrar daquele momento. Não, gente. É a hora de parar quando a gente se encontra com um momento feliz de inspiração, sentar e desenhar. Eu ainda sou dessas pessoas que adoram desenhar à mão livre. Então, essa peça surgiu em Buenos Aires, numa situação em que nós estávamos na Praça San Telmo, e 5 jovens estavam se aproximando da praça com seus bandoneon. Bandoneon é um acordeon argentino, portenho. Quem usava brilhantemente é o Astor Piazzolla. Quem nunca ouviu um bandoneon, convido vocês a ouvir Astor Piazzolla, um dos mais importantes músicos do mundo. E eles estavam tocando um tema na praça e eu e a minha esposa estávamos tomando um café na lateral dessa praça. A praça foi enchendo, as pessoas foram chegando, eles tocavam muito bem. E aí, gente, importante a nossa observação. Mais uma lição para a gente trocar aqui. Enquanto esses jovens estavam tocando, a praça foi enchendo, 2 outros jovens começaram a dançar a milonga. A milonga é o tango, só que é o tango dançado. Muita gente confunde que a dança tango é a mesma coisa que a música tango. Então, quem dança milonga, dança o verdadeiro tango. E eles estavam dançando de jeans e camiseta, era um dia de semana, não era fim de semana, não era um evento turístico, era apenas um encontro de jovens tocando. E eu fiquei muito emocionado por conta da música que eu adorava. E aí eu pedi a conta e quando eu e a minha esposa chegamos perto, foi quando eu consegui ver do lado desses 5 jovens, um 6º jovem que estava tocando um guitarrón. Guitarrón é um violão muito grande, esquisito até de tão grande, estava pendurado, né, numa correia. E como estava muito cheia a praça, a única coisa que eu conseguia ver, gente, era o traço da parte de cima do bojo do violão. E, através de uma fresta, eu consegui ver um pouquinho as pernas dos bailarinos fazendo um passo tradicional do tango, chamado passo doble, que é o momento onde eles entrelaçam as pernas, assim. Não sei se vocês estão vendo. E se a gente observar, essa peça que se chama passo doble é a parte de cima do bojo do violão, que é onde a gente deita, e a parte de baixo é representado através da técnica da madeira curvada, as 2 pernas dos bailarinos, e isso gera toda uma estrutura. Então, eu juntei essas 2 imagens que estavam fragmentadas numa peça só. O resultado disso foi que, naquele momento, eu não estava com o meu caderninho. E foi quando eu saí correndo, atravessei a rua, peguei um guardanapo e desenhei a passo doble num guardanapo. Essa foi a minha sorte, porque se eu tivesse confiado na minha memória, muito provavelmente, ao retornar para o Brasil, eu não teria feito essa peça. Essa peça, gente, ela é uma peça importante da nossa carreira e ela tem algo muito especial, porque ela, na primeira Bienal de Design que aconteceu na Oca Ibirapuera, eu tive o grande prazer de me encontrar com Oscar Niemeyer, e nós estávamos dividindo um mesmo espaço. E o Oscar Niemeyer tinha a chaise dele e nós tínhamos a nossa. E a nossa estava num praticável mais alto e a do Niemeyer estava um pouquinho mais baixa. E aí o Niemeyer se aproximou de mim e disse, com aquela voz rouca dele, ô menino, você que fez essa chaise? Eu falei, foi sim, seu Oscar, por quê? Ele falou, a sua não vira, né, menino? Eu falei, não vira, mesmo que sente na ponta. Ele falou, a minha vira. Eu falei, mas seu Oscar, a sua é maravilhosa. Ele falou, mas a da minha as pessoas caem porque não sabem sentar, precisa mandar um manual. E a sua não vira. Eu falei, nossa, que honra. Ele falou, eu gostaria de ter feito a sua, menino.
Naquele momento eu falei, meu Deus, seu Oscar, eu gostaria de ter feito as suas. E ele caiu uma gargalhada e os jornalistas estavam presentes, e isso está no catálogo da primeira Bienal de Design, as duas frases, né? Ele dizendo, eu gostaria de ter feito a sua, menino. E eu respondendo, e eu gostaria de ter feito a sua, seu Oscar. Então é um momento muito bonito da minha carreira, de poder dividir, né, uma experiência do equilíbrio instável e instável com uma pessoa tão importante da nossa arquitetura quanto Oscar Niemeyer. Podemos seguir. Bom, aqui a gente tem alguns materiais, agora eu vou contar um pouco menos de história e vou falar para vocês mais a respeito dos materiais. Essa mesa se chama Atari, eu sou de uma geração que teve o seu primeiro videogame, né? Que um dos primeiros videogames foi o Atari, foi um dos videogames mais famosos, vocês, muito provavelmente, os jovens não tiveram a oportunidade de jogar, mas a gente jogava entre amigos esse videogame e a gente não fazia isso de casa, né? A gente tinha que se reunir num lugar para jogar, né? E isso era muito interessante, porque hoje a gente joga à distância, o que é muito legal, mas também era muito bom essa reunião, né? E eu me lembro que um dos jogos que a gente gostava muito, eu e o Jax, chamava Space Invaders, que eram uns canhõezinhos que atiravam numas navezinhas. E o começo do jogo era um grid quadriculado que virava a tela nesse jogo. E foi a partir dessa referência emocional de um videogame da nossa infância que a gente desenhou essa mesa que vocês estão vendo, que se chama mesa Atari. Ela é uma mesa quadriculada e o que é bonito dessa mesa é que ela, quando recebe a luz do sol, uma luz indireta, ela cria um desenho no chão desse grid quadriculado, né? E isso é um convite ao olhar, né? E dependendo do movimento do sol, ele vai se movimentando mais para a direita, para a esquerda, e é uma mesa de centro que a gente entende que hoje é um importante objeto da nossa coleção. Vamos seguir. Aqui a gente tem uma poltrona que é feita de fibra de vidro. Por que eu estou contando isso? Porque a gente veio falando da madeira, passei por uma mesa de metal, agora a gente está falando de uma poltrona que é de fibra de vidro, e essa poltrona tem uma tecnologia das carrocerias de carros de Fórmula 1 ou de carros de Fórmula GT3. Então, eu utilizei técnicas de construção de carroceria de carros para fazer essa poltrona. Vamos seguir, porque eu estou com medo do tempo. Vamos ver. Essa cadeira tem uma reunião de pés torneados com a madeira curvada, que se chama Charles Miller. O encosto dela, para quem gosta de futebol, não é meu caso. O fato é que, não que eu não gosto de futebol, gosto de futebol na Copa do Mundo, mas não sou um torcedor de futebol. Mas nós passamos a nossa infância e mais uma lição para a gente no design. A gente tem que trazer essas referências da nossa vida para o nosso trabalho. E nós passávamos muito tempo, porque nós morávamos no Pacaembu, no bairro do Pacaembu, e nós passávamos muito tempo na frente da Praça Charles Miller. E a gente ficava encantado com o desenho do estádio. E o encosto dessa cadeira, para quem já foi no estádio, é justamente a parte as duas extremidades do estádio de futebol fazem essa curva harmoniosa. E o estádio ele tem uma inclinação no lateral. Então, a gente representa nessa concha o estádio na Praça Charles Miller, e por isso que essa cadeira recebeu o nome de Charles Miller. Vamos seguir. Essa é a poltrona Cariaí. A gente recebeu o prêmio em Londres com essa poltrona, por ser a poltrona com o maior vão livre do mundo, sem nenhuma estruturação. Só a madeira curvada, ela é estrutural. E por que isso, gente? Porque se a gente olhar, ela tem curvas nas laterais. Se elas fossem retas, elas trariam instabilidade para a peça. Mas quando eu crio esse efeito mola, quando eu sento, eu crio estabilidade e não instabilidade. Então, ela não poderia nem ser aberta e ela também não poderia ser plana, né? Perpendicular ao piso. Então, o fato de a gente criar esse desenho para a poltrona Cariaí faz com que ela tenha um desenho convidativo, extremamente provocativo. E para a gente foi uma grata surpresa, porque a WEDFX fez um comparativo da poltrona com o museu, o MASP, o Museu de Arte de São Paulo, que é o museu com o maior vão livre do mundo. Então, o que eles fizeram foi uma matéria colocando a poltrona
em escala igual a do museu e dizendo o Brasil com o maior museu, ali na Bobardi, né, os Bardi com o museu com o maior vão livre do mundo, e a poltrona Cariaí dos Farer com o maior vão livre do mundo sem estruturação. Então a gente ficou super curioso, porque a gente nunca imaginou em fazer por conta disso, mas foi bastante curioso receber esse prêmio por conta desse desafio técnico. Vamos seguir. Aqui a gente tem a poltrona, a cadeira Toa. Essa cadeira ganhou o maior prêmio de ergonomia do mundo pelo IDFX em 2010. Ela ganhou um prêmio entre 80 cadeiras de todos os tempos. E para nós brasileiros é uma honra, porque nós nunca tínhamos ganhado esse prêmio de ergonomia. E por isso que eu insisto com vocês, ergonomia no mobiliário que vocês forem criar, ou nos projetos que vocês forem criar, ele é essencial. Não adianta a gente ter uma peça linda se ela não senta bem. Então, nessa peça, o que a gente tem, na verdade, é uma concha curta que apoia a região escapular, e o fato de ela receber essa região escapular, ela traz mobilidade, um conforto, porque a nossa lombar fica livre. Então, a região, se vocês observarem, ela só apoia a parte de cima das costas, mas ela deixa livre a lombar. E com isso, quem tem lordose, escoliose, uma coluna mais ou menos plana, senta muito bem nessa cadeira, diferente daquelas cadeiras que são retas atrás e que tendem a corrigir a nossa coluna. Então, por conta disso, eu gostaria de dividir com vocês e dizer para vocês que a ergonomia é essencial, e nós ganhamos esse prêmio diante de 80 outras cadeiras que tinham também esse conceito de ergonomia, e a nossa foi a que sentou melhor para os jurados em Londres. Vamos seguir? Bom, aqui a gente tem uma imagem das costas de uma poltrona, vamos seguir. Isso para mostrar o quê, gente? Por que uma imagem das costas de uma poltrona? Eu acho muito importante a gente apurar o nosso olhar. Quando a gente assiste um filme, a gente assiste vários enquadramentos, o que mantém a gente com a atenção no filme. Um bom diretor como o Almodóvar, ele procura sempre buscar um equilíbrio entre a forma, as cores e o enquadramento. Por quê? Porque quando a gente tem isso presente, a gente consegue, diante de uma tela de cinema, ganhar diferentes profundidades. E por que eu estou citando o Almodóvar? Porque é muito mais fácil a gente fazer isso num filme de ação. Mas como é que a gente capta o olhar do observador, um olhar poético, um olhar que tende a nos prender e nos encantar? Eu acho que o Almodóvar consegue isso como ninguém. E aí, nessa peça que vocês estão vendo aqui na tela, é uma estante de formas côncavas e convexas que já utilizam uma outra matéria-prima. Veja como a gente está passeando em diferentes matérias-primas. Este é o compensado naval. Apesar de a gente ver curvas nessa peça, ela é uma peça que é feita com uma técnica completamente diferente de recorte. A gente corta essa peça em CNC. E para fazer esses orifícios, né, onde a gente vai apoiar todos esses objetos que a gente tem em casa, a gente tem que fazer cortes para fazer esses buracos, né, na estante. E essa estante tem 3 módulos, mas pode ter 4, pode ter 5, por conta de serem côncavos e convexos. Mas o que a gente faz com aquele monte de pecinhas que a gente está tirando para fazer os buracos onde a gente vai colocar os livros, o CD, os vinis, os nossos objetos? Isso seria um lixo. O que a gente faz? A gente devolve isso quando o cliente compra a estante. E a gente manda os módulos menorzinhos e os maiorzinhos, sendo que os menorzinhos eles vão servir de apoio para você subir ao último andar dessa estante. E aquele módulo mais alto, que seria o módulo invertido da peça central, ele vai servir para a gente sentar e colocar os objetos. E aí a gente cria o quê? Uma horizontalidade para a verticalidade de uma estante. Então, a gente tem um convite a interagir com o olhar de uma peça que a gente provavelmente não iria olhar. Poxa, o que é isso que está no chão? Nossa, é dessa estante. E olha, ele entra dentro da estante. Vamos olhar mais uma imagem? Sérgio, o Léo Camargo está perguntando aqui para você. Olha, ele está dizendo o seguinte:
Estou amando os projetos até agora, incríveis. Queria perguntar de onde vem esse seu conhecimento de física, de equilíbrio, que você aplicou, por exemplo, na poltrona e na mesa de centro. Foi Então, experimentação, curiosidade sobre a física, tentativa e erro, de equilíbrio ou o quê? então, Léo, muito obrigado pelo carinho, pelo seu elogio. Eu também estou adorando estar aqui com vocês. Na verdade, no começo do nosso bate-papo, lembra que eu falei para vocês que a minha primeira formação não foi design, né? Eu me formei em eletrônica. Então, eu tive uma primeira formação numa área que não tem a ver com design, mas tem a ver com design. E quando a gente estuda engenharia de áudio, a gente passa por vários cursos estruturais, né? Matérias que a gente faz, cálculos, né? E a gente, obviamente, tem aí um conhecimento teórico, né, e muita física. Porém, eu sempre fui um jovem muito curioso. Se eu disser para você que foi na engenharia que eu aprendi isso, eu te diria que a engenharia apurou. Mas eu e meu irmão, a gente teve a sorte de crescer numa indústria na Argentina do meu avô. Nós íamos nas férias de verão e inverno para a Argentina e ele tinha uma indústria de interruptores de luz. Esse que liga e desliga a luz. E nós crescemos dentro de uma fábrica com injetoras, com balancins, com alumínio, com plástico, e isso estimulou o nosso olhar. Então, Léo, o que eu posso te dizer é que a gente precisa o tempo todo na nossa vida observar, e sim tentativa e erro, porque eu acho que mais erros do que acertos fazem da gente seres melhores. Então eu acho que a gente precisa arriscar, e quando a gente arrisca, a gente aprende. Se a gente só tenta acertar, é aí que a gente deixa de experimentar as experiências frustrantes e aprender com elas, né? Muitas vezes a gente acerta e muitas vezes a gente erra. Eu vejo que existe uma pressão sobre todos nós de muito acerto. Então, eu te diria que é um conjunto nessa tua pergunta de conhecimentos, de experimentações, de diferentes formações, de olhar com atenção. E aí, para te responder com muito carinho, precisa fazer engenharia para ser designer? Não. Mas a gente precisa experimentar materiais para ser um bom designer. Por quê? Porque o repertório é tudo aquilo que a gente pode ganhar para poder fazer os nossos projetos. Como músico, eu vou te dar um exemplo. Se alguém me chamar para tocar jazz, eu preciso ter um repertório de improvisação. Se eu não tiver um repertório de notas e conhecimento de notas musicais para poder interagir com os outros instrumentos, eu não tenho como tocar. Então, como é que a gente adquire repertório na música? Errando muito, tocando muita nota errada, aprendendo que aquela nota é dissonante, que lá não deu. Então, é importante também fazer isso na hora de a gente desenhar. Então, quando a gente está desenhando, a gente precisa errar mesmo, a gente precisa fazer aquele traço que ficou horroroso e apurar cada vez mais, né? Então, eu acho que o melhor caminho para a gente ter um repertório é mais errado que acertar. Espero ter respondido a pergunta. Vamos seguir? E aqui a gente está vendo, desculpa, Raquel, aqui a gente está vendo aquele módulo que estava no chão encaixado na peça. Então, acho que é muito bonito a gente ver como que essa estante ela vai se montando como um Lego e que você vai tirando de acordo com a tua necessidade usando na tua casa. A hora para você subir na estante, a hora para você usar com um banquinho, enfim. Vamos seguir. Bom, aqui a gente tem na mesma técnica uma peça, que talvez muita gente olhando para ela não vai saber o que é, mas a gente não tem tempo, então eu vou revelar. Vamos mais uma imagem. Ela é um aparador, gente. Ela é um aparador baixo que funciona, ela tem mais de uma função, outro ensinamento do design. Se a gente puder buscar mais de uma proposta para uma peça, mais de uma função para uma peça, melhor. A gente teve esse exemplo na estante Moog, que eu acabei de mostrar, e agora a gente tem esse exemplo. Essa peça, por exemplo, pode estar no meio da sala de jantar, no meio da sala de casa, para dividir dois ambientes. E ela vai funcionar como um banco para a gente sentar, ela vai funcionar como um lugar para a gente colocar luminária, vaso, ela vai funcionar como um lugar naquele canto esquerdo para colocar livros e revistas,
Ela vai funcionar atrás de um sofá, como um sofá table, para você colocar objetos atrás de um sofá, e ela vai funcionar como um banco verdadeiramente, ou seja, temos mais de uma função, aparador, uma peça de decoração atrás do sofá e um banco. Então, essa peça utiliza a mesma técnica da estante Moog. Olha como é diferente usar a mesma técnica para duas peças diferentes. Vamos seguir. Aqui a gente tem o banco tamanduá. Ele se chama tamanduá. Se a gente observar aqui, ele é à frente a cabeça do tamanduá. E a cabeça do tamanduá está sempre em contato com o chão. Tamanduá-bandeira é um dos animais brasileiros em extinção e eu fiz em homenagem a ele. E ele é um banquinho para sentar. Tem muita gente que acha curiosíssimo, porque acha que vai escorregar, né? Mas aí, de novo, na questão da física, quando a curva é suave, a gente consegue sentar e ficar muito com o nosso corpo apoiado numa área quase plana, né? Então, e se a gente observar nesse banco, na verdade, ele é um molde uniforme que faz uma curva. E eu rompo ele no meio e crio o desenho do tamanduá, e essa parte eu inverto e crio a parte de trás. Então é muito interessante porque construtivamente ele tem uma inteligência construtiva muito interessante, ou seja, de cada molde a gente tira um banco completo e a gente vê essa forma flutuando, né? E cheirando a sala da nossa casa como um tamanduá. Então, e essa peça é uma peça que está com um acervo permanente na Galeria Colombari, que é a galeria mais importante de Milão. E essa peça ninguém pode comprar, ela é acervo permanente. Isso é uma honra para nós brasileiros. Vamos seguir. Esse é o banco Copan. A gente fez esse banco em homenagem ao aniversário do edifício Copan. Muita gente acha que é aquele negocinho de pôr mel. Eu adoro isso, quando as pessoas olham para um objeto de design e encontram uma relação com a qual a gente muitas vezes nem quis, não teve essa inspiração, né? Mas o fato é que a nossa provocação era entender como é que o jogo de sombra e luz nos brises do edifício Copan, quem observar o edifício Copan na sua arquitetura, o Niemeyer criou brises e dependendo do horário, a gente tem mais incidência de sol e menos incidência de sol, isso para poder refrescar as janelas do edifício. E a gente, obviamente, não ia fazer um banco no mesmo formato do prédio. Então, a gente decidiu fazer um banco Copan em formas arredondadas, justamente para provocar e não deixar e não perder as formas orgânicas, né, que estão presentes na arquitetura. E com isso a gente cria esse jogo de sombra e luz e ele é um banquinho para sentar. E, enfim, é isso. A gente pode seguir com mais uma imagem. Aqui a gente tem um banco que se chama DC3. Esse banco é importante para responder para o Léo. Léo, esse banco ele tem várias camadas diferentes que você está vendo aí, que vão do centro, da extremidade para o centro. Por que isso está aí? E eu emprestei as técnicas de construção das asas de avião, e especificamente do avião DC-3. O avião DC-3 é o avião mais longevo da aviação mundial e é o avião mais seguro. Era um bimotor que transportava passageiros e carga. E o que é muito bonito da asa desse avião é que ele tem um enflechamento muito suave. E uma asa de avião, ela é composta, ela não é uma asa de alumínio fechada, são várias nervuras estruturais que vão entre uma e outra criando um ar, né, ou seja, espaços, e aí depois o alumínio recobre. Por que o alumínio? Porque é um material leve. E então eu decidi usar essa asa desse avião em escala 1:1 para fazer o bordo de ataque e o bordo de fuga, e inverter a asa do avião, criando, então, esse encontro, formando o desenho do banco. E se a gente olhar essas nervuras estruturais, elas vão afunilando até o centro para criar estrutura para a gente sentar. Vamos mais uma imagem, Raquel? Aqui a gente vai perceber. Então, esse efeito estético do banco DC3, ele, na verdade, tem duas funções, a estética e a estrutural. E isso provoca para o olhar do observador um embelezamento com a peça e, ao mesmo tempo, quando a gente explica o porquê que a gente tem essa estrutura e da onde a gente emprestou essa técnica, isso responde muitas vezes
a um projeto de design e traz toda essa beleza e essa complexidade que se transforma em simplicidade quando está resolvido. Essa peça é também uma peça que está no Museu Le Corbusier, em Paris, como peça de acervo permanente, e ela deve ir para o Museu Guggenheim no segundo semestre do ano que vem, quando a gente voltar à abertura, se Deus quiser. Vamos mais uma imagem. Aqui, detalhes de uma outra peça. Vamos mais uma imagem. Acho que agora preciso dar uma corrida. Essa é uma mesa de jantar que usa a mesma técnica que a gente viu no Banco DC3. E é uma mesa de jantar onde a base ela vai fechando e abrindo com essa técnica. Mais uma. Mais uma imagem. E essa peça também é uma peça, é um banco que tem como se fosse um alfinete que apoia a ponta dele, e na extremidade desse alfinete tem uma pedra brasileira, uma ágata. Então, uma reunião de 3 materiais, a madeira, a técnica da madeira compensada naval, com o metal fazendo esse pin, né, como se fosse um alfinete entrando no chão, e uma pedra brasileira, ou seja, a reunião de materiais e de técnicas para criar a estabilidade do banco. Vamos mais uma imagem. Bom, gente, aqui eu vou andar um pouco mais rápido, isso para dizer o quê? Para mim é uma honra como brasileiro, e eu quero dizer isso para vocês, não é para o Sérgio Farer, para o Jacques Farer, não é para a Heloísa, aliás, eu não falei para vocês, mas a gente tem uma sócia dentro do nosso... nós somos sócios, eu, a Heloísa e o Jacques, e a gente desenha juntos, então grande parte do que vocês viram faz parte dessa reunião criativa. Acho importante que vocês estejam num coletivo, muitas vezes, para criar, e que tenham essa generosidade, né, de dividir os conhecimentos. E aí, no caso, como brasileiros, né, eu fico muito feliz de ver o nosso trabalho na capa de uma das mais importantes revistas de design, que é a The Robb Report Collection, a edição internacional, sai uma vez por ano, e a capa da revista e 12 páginas internas foram dedicados ao trabalho da gente e de outros brasileiros. Vamos seguir com mais uma imagem. Aqui a gente, é a primeira vez que o Brasil fez parte. Veja, esse livro é da Lisa Hayek, que é uma das mais importantes curadoras do design europeu. Ela tem um livro que ela lança a cada 5 anos, que se chama Retro and Vintage Design. E vejam as marcas que estão nesse livro. Fiat, Adidas, Kitchen, Leica, Brown, Apple. E nós, brasileiros, né? A Farer está aí com uma peça que se chama Banco Aero, no meio de marcas tão importantes. E isso traz para a gente, né, para todos nós brasileiros, uma visibilidade muito importante. Isso não é para mim, gente, isso é para nós. Essas portas, elas vão se abrindo quanto mais a gente demonstra que nós temos qualidade e nós, brasileiros, somos muito bons no que fazemos. Vamos seguir. Aqui, uma palestra importante que eu e o Jacques demos no ICFF, em Nova York. Isso foi em 2016. Nós vamos falar da nossa técnica, gente, para os escandinavos e para os americanos. Quem diria que aquela técnica que eu usei na cadeira blues, ela se transformou numa referência de construção, né, tecnicamente falando, de peças escandinavas. Os escandinavos são os papas, né, da madeira curvada. E a gente, falando em Nova York, para as universidades e para as grandes empresas, sobre a nossa técnica de curvar madeira. Então, mais uma vez, um orgulho para nós brasileiros fazer parte da história e da tecnologia de desenvolvimento mundial no mobiliário. E a gente tem algumas peças, no caso, a estante Mug em Milão. Vamos seguir. E aqui, gente, eu queria parar um pouco para falar para vocês agora de forma muito rápida, e eu espero que ainda sobre um tempo para a gente conversar, de projetos. Então, assim, o mobiliário, ele abriu para a gente a possibilidade de interagir com escritórios de arquitetura. Então, esse projeto que vocês estão vendo é o Astor, que é um bar famosíssimo aqui de São Paulo. Quem não foi, vale a pena ir. Esse Astor é o do JK, do Shopping JK, mas o Astor tem na Vila Madalena. E importante falar dentro desse universo competitivo, e agora falando um pouco de mercado,
e aí eu quero responder as perguntas de vocês, como que a gente entra no mercado, como que é atuar no mercado, como que a gente faz para poder desenvolver um projeto. O mais importante é a gente se relacionar, gente, se relacionar com o escritório de arquitetura, se interessar pelo trabalho dos arquitetos, e nós, como designers, podemos aí, nesse caso, fazer com que esses arquitetos, conhecendo o nosso mobiliário e a nossa qualidade, a nossa criatividade, desenvolver para importantes marcas de gastronomia o mobiliário. Então, o Astor é um exemplo, vamos seguir. Aqui a gente tem a Microsoft, né? A gente desenvolveu os 3 andares da Microsoft. Essa mesa que vocês estão vendo, a poltrona, mas especialmente essa mesa, ela é o mapa de São Paulo num material. Essa mesa é de acrílico. Essa mesa, ela tem 4 metros de comprimento. Não parece aí na foto, mas ela tem 4 metros de comprimento. E ela é uma mesa de centro com uma vista superior de São Paulo, e o que tem nessa peça é um envelopamento automotivo, ou seja, nós fizemos uma impressão num vinil automotivo, que é aquele que a gente usa para envelopar e trocar a cor do carro, né? Para quem não conhece, depois entra para ver a técnica. Isso para mostrar para vocês o quanto a gente pode emprestar outras tecnologias para fazer e surpreender o cliente, e nesse caso a gente surpreendeu muito a Microsoft com peças do nosso acervo, com peças que a gente desenvolveu especialmente para eles, e obviamente com essa surpresa, né, de utilizar materiais e técnicas diferentes para colocar no mobiliário uma informação, uma história de São Paulo. Então essa imagem que vocês estão vendo mostra o Parque do Ibirapuera, mostra uma série de regiões onde a gente tem ícones da cidade de São Paulo representados na mesa de centro. Vamos seguir. E esse projeto foi feito com o estúdio Super Limão. O projeto do Astor foi feito com o arquiteto Felipe Crescente. Vamos seguir. Aqui a gente tem mais vistas desse projeto. Vejam como a gente tem que ser versátil. Lá a gente tinha uma recepção com uma mesa de centro. Aqui a gente já tem mesas de jantar com cadeiras dentro da Microsoft, para as pessoas poderem, na área de alimentação, trabalhar e se alimentar de forma confortável. E essas cadeiras são chamadas de bumerangue. Vamos seguir. Mais uma vista da Microsoft. Mais uma. Aqui mais uma vista. Olha, o sofá que a gente fez para eles. Esse sofá é todo revestido de aço. Aquela mesa Atari que eu mostrei para vocês como mesa de centro desse ambiente. Mais uma imagem, por favor. Aqui a gente já está falando do Pirajá. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir para o Pirajá. O Pirajá é um projeto do Super Limão. E essas cadeiras e mesas são todas recicladas. Essa madeira laranja que vocês estão vendo na cadeira, ela é uma madeira plástica. Ela é uma madeira feita de resíduo de PET e ela acaba recebendo uma pigmentação que também é feito de reciclado de polímeros de plástico que são extraídos dos resíduos das indústrias, e ela é extremamente maleável. Então, isso nunca foi usado no mobiliário, gente. Mais uma técnica inédita aplicada a uma cadeira. E o mais interessante, essa cadeira que vocês estão vendo, ela é empilhável. E ela é a cadeira que empilha o maior número de cadeiras no mundo. A gente não sabia, e a gente está concorrendo a um prêmio no Guinness Book, porque a gente consegue empilhar 20 cadeiras, e o número máximo de cadeiras que se empilhou até hoje, sem desequilibrar, é 15. Fala sério. Guinness Book de empilhamento de cadeira. Vamos lá, vamos seguir. Aqui a gente tem mais uma imagem, né, do Pirajá, que é na Vila Madalena, e também é do Super Limão, um projeto que a gente fez em parceria com eles. Então, cito a importância de, no mercado, a gente ter parceiros para desenvolver os nossos projetos. Não adianta fazer sozinho, gente. Tem que chamar para o coletivo. Vamos seguir. Aqui o Sal, o chefe Fogaça, se encantou com o nosso projeto. E esse projeto a gente fez com a Geórgia, que tem um trabalho lindo de arquitetura. E aí a gente fez e desenvolveu o Sal, que é o restaurante, a marca do chefe, do Masterchef, né? O Fogaça. Vamos seguir para ver mais imagens. Olha aí, a gente desenvolveu as banquetas, as mesas, as cadeiras, né? Então a gente recebe todo o conteúdo através de um briefing, e aí a gente discute isso, né? Junto com a arquitetura,
e responde com peças para esses ambientes, para essas diferentes funções dentro do restaurante. Mais um projeto, vamos ver. Aqui mais uma imagem do restaurante Sal do Fogaça. Essas são outras cadeiras que a gente desenvolveu para o mesmo projeto. Vamos seguir. E aqui as comedorias do Sesc. Todo o mobiliário das comedorias do Sesc, com exceção do Sesc Pompeia, que no caso foi para a gente uma herança, imagina, receber a responsabilidade de um projeto da Lina Bobardi, né, que concebeu o Sesc Pompeia, e a gente teve que dar uma continuidade com materiais reciclados, inusitados, né? E aí a gente, nesse projeto, vê um projeto que a gente fez junto com a Simone Mata, o mobiliário, e nesse mobiliário a gente vai ver tubos de fenolite, que são tubos de papelão que jamais foram utilizados para fazer encosto de cadeira, MDF para fazer lateral de cadeira. Foi a primeira vez que a gente usou o MDF para fazer o chassi lateral da cadeira. Enfim, tem uma série de técnicas. Um dia a gente senta para conversar bastante a respeito disso, mas o fato é que as comedorias do Sesc, como espaço público, precisavam de algo provocador e, ao mesmo tempo, muito confortável e com materiais reciclados e selados pelo FSC. Então, a gente conseguiu isso através desse projeto. Vamos seguir. Aqui a gente tem outras vistas, né? Então, hoje, todas as comedorias a gente faz, e hoje a gente está envolvido nos projetos de área externa. Vamos seguir. Aqui a sala VIP da American Airlines. Quem tiver a oportunidade de viajar no Terminal 3, a gente desenvolveu todas as poltronas, né, e o conceito do lounge. Vamos seguir. Aqui o Hotel Unique. Quem não esteve, vale a pena visitar. Arquitetura do Rui Otaki. Vamos mais uma imagem. E no lobby da recepção tem várias peças nossas. Vamos mais uma imagem. E aqui a gente tem, entre as poltronas do Gaetano Pesce, que é um dos grandes designers mais renomados do mundo, que eu adoro, está o nosso banco feito com a Muiracatiara rajada. A gente tinha que trazer uma referência de um banco extremamente simples, brasileiro, com informações brasileiras, e a gente foi buscar o banco na cultura popular, e esse banco é o banco do bar, é o banco da beira de estrada, e aí a gente usou a Muiracatiara rajada, que é aquela madeira que eu conheci em Alter do Chão, e a gente usa um toque delicado, um tubo de aço inox para ligar os dois pés, e eles estão entre duas peças ícones do design mundial, que são as poltronas do Gaetano Pesce, no lobby do Hotel Unique. Vamos seguir. Aqui o Hotel Fasano, vamos seguir. Com as poltronas, né? São poltronas que a gente resgatou do desenho holandês e português. A gente fez uma releitura para o Isai Weinfeld. Isai Weinfeld, um dos mais importantes arquitetos, solicitou que a gente fizesse essa peça, e a gente fez para o hotel. Vamos seguir. E aqui as poltronas da Globo News, gente. Quando vocês ligarem na Globo News para assistir as notícias, né? As poltronas dos cenários são nossas. E um dia eu conto com calma por que essas poltronas ainda seguem lá, e a importância da ergonomia dessas poltronas em função dos diferentes corpos dos convidados e a posição e a qualidade da posição que a pessoa tem que ter numa entrevista. Mas isso é um assunto para outro dia. Vamos seguir. E aqui no Roda Viva, gente, o novo cenário do Roda Viva, com a nossa poltrona fazendo parte do novo cenário. E, inclusive, o Roda Viva fez aniversário agora, e o presente que os convidados receberam, os homenageados, perdão, receberam, foi uma miniatura da poltrona Charla, que é essa poltrona que hoje está no cenário. Vamos mais uma imagem. Está aqui ela de costas, ela é giratória. Mais uma imagem. E aí, gente, eu finalizo a palestra. Aqui tem várias exposições, tem muitas exposições, prêmios, né? A gente pode passar até o final, para quem quiser conhecer um pouco mais, né? Enfim, e aí eu agradeço e abro para as perguntas, caso vocês tenham algumas. Vou ficar muito feliz de responder. Não sei se eu estourei o tempo, espero que não. Não,
Sérgio, uma maravilha te ouvir, viu? Muito Além de obrigado. tudo, além de tudo, assim, a tua generosidade, a tua simplicidade sempre, contando, abrindo para todo mundo como são esses processos, né, os materiais. Então, é sempre uma grande aula te ouvir. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Mônica querida. Vamos ver. E aí, gente, perguntas? Olha lá. Sérgio Rafael falando. Sérgio, muito obrigado pela palestra. Amei cada história e projeto. São verdadeiras aulas. E o 72? Ah, O que ele que é o lembrou, que bom, 72? Rafael. Então, lembra que eu contei para vocês que eu não queria fazer mais nenhuma cadeira, eu estava estudando música, né? Eu queria me formar em música, né? Então, para que fazer mais cadeiras? Mas essa cadeira acabou se transformando num ícone do desenho a partir desse olhar do meu professor, e as encomendas começaram a vir e eu comecei a fazer cadeiras para um monte de gente famosa, para colecionadores, né, que se encantaram com a peça. E aí eu achava estranho, porque algumas pessoas compravam uma, né? E eu seriava, um de dois, né? Ou seja, e assim por diante. E aí, quando alguns colecionadores, que eu não sabia que eram colecionadores, Rafael, eles compravam duas. E eu achei muito estranho, eu achava que ia para as cabeceiras das mesas, né? E aí, anos depois, eu descobri que esses colecionadores compravam, por exemplo, duas, a 35 e a 36. Depois de 10 anos, quando a nossa carreira já começava, minha carreira começava a ficar mais importante, ele acreditou nisso, aquele colecionador comprou, ele vendia na Christie's, na Sotheby's, essa peça, a 36, colocava no leilão, e essa peça angariava volumes enormes de dinheiro, porque eram sempre representadas por grandes colecionadores. Então, se o Hans Fritz fazia um leilão desta cadeira, porque essa cadeira tinha a validação, a chancela dele. Então, vendia, por exemplo, por 100 mil euros. A dele valia 400. Então, na verdade, eles compravam duas para poder validar e valorizar que ele ficava com o menor número. Então, quanto mais próximo do primeiro número, mais valiosa é a peça. E aí o meu professor pediu para eu parar na 72ª, porque se eu fizesse muitas delas, eu não teria uma peça que, de fato, representasse o início da minha carreira. Tanto que quando eu parei na 72ª, cumprindo a promessa, essa peça passou a ser uma das mais, ou se não a mais importante peça da minha carreira. Então, foi uma aula de como também valorizar o nosso trabalho e não ficar fazendo e fazendo e fazendo em troca só de dinheiro. Então, tem uma hora que a gente tem que parar e dizer, essa eu não faço mais, e respeitar quem comprou. Então, essa é a resposta. Muitas vezes a gente tem que acreditar na gente e parar naquele número que a gente considera que é importante. Também acho relevante dizer para vocês que todas as nossas peças recebem o número de série. Aprendi isso com o meu professor, então façam o mesmo, gente. Não deixem para seriar depois. Seriem as primeiras peças, porque isso vai criar para vocês um conceito de que vocês respeitam o trabalho de vocês. E que através disso vocês conseguem ter um histórico de cada uma das peças. Não quer dizer que vocês não possam fazer mais, mas é bom seriar. É isso. Dúvidas? Ah, muito legal. Vamos ver aqui. O Otoniel Altamirano, ele está falando lá de Oaxaca, no México. Ele Uau! é professor de uma universidade lá, fez o doutorado aqui com a gente. Está falando, olha, linda palestra com muito material, show! A Isabela Lully fala, parabéns pelos seus trabalhos, são todos incríveis, muito obrigada pela palestra, eu adorei. A Caroline Prudente fala, Sérgio, obrigada por compartilhar tudo isso com a gente. Tem uma amiga que trabalhou com luthieria e com móveis de madeira. Fiquei pensando nela, nessa palestra toda. Quando essa palestra for para o YouTube, vou mandar para ela. Não sei se é pedir demais, mas tem algum e-mail para contato, para compartilhar experiências? Olha, o e-mail vocês podem mandar para mim mesmo, é sergio@farer.com.br, Sergio, meu sobrenome, tá? Então é fácil, não dá para escrever, nem esquecer, né? E podem me mandar quando tiver. Às vezes o que acontece é às vezes demorar um pouquinho para responder, porque, enfim, né? O nosso dia a dia é uma loucura, mas pode me mandar que eu respondo com o maior prazer.
A Júlia Goya fala também, trabalhos maravilhosos, muito obrigado pela palestra. O Rafael Zanotto de Jesus fala, nossa, que mirabolante, obrigada. A Caroline agradece, o Léo Camargo, ele já tinha agradecido da tua resposta, ele fala, olha, Sérgio, voltando na cadeira blues, como você fez a inserção das palhetas de guitarra na cadeira? Qual o método? Se você fosse fazê-la hoje em dia, mudaria algo nessa técnica? Eu não mudaria nada, absolutamente nada, né? E assim, não mudaria não porque, poxa, por que não mudar, né? Mas é que, de fato, ela reuniu uma série de técnicas que eu né, aprendi de outras experiências e resultou muito bem, né? Então, eu acho que eu tive uma felicidade muito grande. Com relação à técnica, essas palhetas, elas foram derretidas, né? Então, eu peguei essas várias palhetas, coloquei numa forma de teflon, coloquei num forno, e elas derreteram e formaram como se fosse uma chapa, né? E essa chapa eu lixei numa calibradeira dentro da luthieria e ela misturou todas essas cores. Então, na verdade, é um processo também, né, que eu tive que utilizar, porque colar uma a uma não daria certo, elas descolariam. Então, a minha ideia era realmente criar um efeito que fosse longevo, que é uma preocupação que eu também divido com vocês. Não adianta a gente fazer um mobiliário que não dure. Não adianta utilizar uma técnica ou algo que vai ficar na peça que vai cair. Isso não é desejável. Então, como eu sabia que as palhetas cairiam, então eu derreti as palhetas e cheguei nesse resultado. E não mudaria nada. Legal, olha. Além de tudo, né, como um professor provocador, né, que te falou não, e por esse não você foi lá e desenvolveu e tudo, depois ele que te valoriza e manda para um prêmio, né? Olha que legal. Então, Mônica, isso é para agradecer vocês, professoras e professores, que fazem da vida da gente um caminho muito mais fácil do que não ter vocês. E muito inspirador, por isso é muito bom ter vocês. Eu posso agradecer todos os dias por ter mestras e mestres na minha vida. E a minha professora, olha o ato falho, a minha esposa, ela é professora da Unicamp, né? Ela dá aula de artes cênicas na Unicamp, então eu também convivo num ambiente, né, de educação pública de altíssimo nível. E para mim é uma honra estar perto de você, estar perto da minha esposa e de professoras tão inspiradoras e professores que de fato transformam a nossa vida. Então, para todos vocês que são alunos, olhem para a Mônica e olhem para esses professores maravilhosos e agradeçam todo dia por ter essa honra de compartilhar a vida com ela. Muito obrigada, viu, Sérgio? Mas é isso, às vezes a gente provoca, né? Faz um inferno a vida dos alunos, mas também depois mostra um céu. Então, é Olha sempre só. esse jogo, né? Olha, a Thaís Rocha, ela fala, adorei seu trabalho, parabéns. A Maiara Marinho fala, olá, Sérgio, muito obrigada pela palestra. Gostaria de saber se, no processo de criação dos móveis para o estúdio, vocês pensam em algum público ou perfil de usuário específico, ou são movidos mais por inspirações? Olha, muito boa a tua pergunta. Bom, primeiro agradecer a todas vocês e a todos vocês, desculpe, que estão mandando esses elogios. Eu fico muito feliz, gostaria de conhecê-los todos pessoalmente. Muito obrigado pelo carinho. Eu acho assim, olha, o mercado, ele é um mercado que a gente tem que responder. Então, eu acho que tem vários momentos. Tem os momentos de inspiração das viagens, como eu contei. Tem os projetos que vêm para a gente através das arquiteturas. Projetos que vêm através de clientes. Então, na verdade, a gente tem que ter esse repertório que tanto eu insisti falando para vocês, fazendo exemplo da música, né? Um bom músico precisa ter repertório para poder tocar, um bom designer precisa ter um repertório para poder responder a essas necessidades de projeto. Então, eu acho que não existe uma fórmula, mas existe sim um repertório que vai nos proporcionando esse conhecimento para responder às diferentes provocações propostas. Então,
tudo isso vai fazer com que vocês consigam desenvolver um trabalho. Então, ora, a gente está envolvido no processo criativo e inspiracional, seja por uma viagem, seja por um momento, por uma imagem, por algo que a gente vivenciou, pelas nossas experiências. Eu contei para vocês experiências de infância, de adolescência, de fase adulta. Tudo isso é material de criação, mas além disso tem o mercado. Então a gente pensa assim também, poxa, está faltando, isso é importante dizer para vocês, às vezes a gente vê que no nosso portfólio está faltando um banco, então vamos fazer um banco? Está faltando, gente, não lançamos banco esse ano. E aí, está faltando um sofá novo, nosso sofá já está precisando de alguma novidade. Como que a gente faz? Né? Vamos usar um mecanismo eletrônico? A gente lançou um sofá que se movimenta todo aqui no Brasil. Então, quando vocês vierem à loja, vocês vão ver. Ele se transforma em um sofá de 2 lados, ele se transforma numa chaise, ele fica com uma área de assento mais curta para uma pessoa de idade, ele fica para uma área mais longa para as crianças. Então, a gente entendeu que um sofá ilha, ele responderia às necessidades desse público. Então, sim, respondendo a você, a gente está atento ao que o mercado precisa. Mas isso não quer dizer que a gente vai fazer qualquer coisa, né? Isso eu também acho que tem que entender aí. A gente tem que se valorizar e entender que o nosso nome, quando a gente assina, também tem que responder à qualidade daquilo que a gente espera diante da vida. Então, não adianta também fazer qualquer coisa para ganhar um dinheirinho, né? Então, eu acho que a gente tem que ter muito critério na utilização da matéria-prima, na utilização correta dos insumos, de preferência reciclados, recicláveis, que não sejam, que não agridam a natureza, enfim, tudo aquilo que a gente sabe que vocês jovens, né, hoje, que estão buscando um mundo melhor, né, e eu espero que ele venha em breve nas próximas eleições, desculpa, falei, mas espero sim que a gente tenha algo de muito melhor, né, para os próximos anos, e vocês vão nos ajudar e nós vamos ajudar vocês a fazer esse Brasil melhor. Então, para isso, é importante a gente estar atento ao mercado. Olha, o Magro, José Carlos Magro Júnior te pergunta, fala, Sérgio, parabéns pela palestra e pelos trabalhos. Gostaria de saber como você vê o cenário brasileiro do design de mobiliário em relação a mercado, oportunidades e criações. Eu acho que o mercado brasileiro ele é muito fértil, tem espaço para muita gente. Não se assustem e falem, nossa, quanta coisa que o Sérgio, Jaque e a Heloísa fizeram. E agora eu nunca vou conseguir fazer. Vai. Ou se vai. Gente, eu comecei a fazer design com 20 e poucos anos. 27 anos. Quase 30. E eu estou aqui com 54. Então, assim, gente, eu acho que isso é importante. Vocês são jovens, ou mesmo quem não é tão jovem, quem não está estudando, mas vale para todo mundo. Eu acho que é importante a gente acreditar e, gente, erra. Pode errar. Não precisa acertar. Acerta na prova, né? Porque precisa passar de ano. Mas no resto, erra bastante. Não se cobra tanto. Faz a experiência, desenha. Aceite as críticas e não se intimide com elas, mas também não precisa se colocar à prova. Para que isso? Entende? Eu acho que é muito importante a gente não ter arrogância de achar que a gente sabe tudo. A gente tem que ter a generosidade de errar. Eu estou falando isso porque eu me cobrei muito, eu me cobro muito, mas eu me permito errar. Dói, mas eu me permito errar. E hoje, quando eu faço um desenho, muitas vezes eu olho e digo não, a nossa equipe diz não. E às vezes eu olho para um desenho e digo sim, a nossa equipe diz não, e eu digo sim, vamos bancar. Então, hora a gente cede, hora a gente banca. Então, eu acho que o importante é a gente estar atento às provocações, né? E quanto às nossas convicções, a gente tem que ter muitas dúvidas. Isso é o melhor que a gente pode fazer pela gente. É bem bonito isso mesmo, né? Sempre saber perguntar, né? Sempre estar perguntando, ser curioso o tempo todo, né? Olha, o João Pedro Sgarbi Porto, ele fala para você, palestra incrível. Faz até com que a gente que é de gráfico, né? Porque a gente tem alunos aqui de design gráfico, design de produto, alguns que fazem os dois.
Então faz até, no caso dele, a gente que é de gráfico tem a vontade de mexer com mobiliário. E ele Que bom, que bom. é bom, né? Como é o processo de sintetizar uma memória, sensação, que é algo tão orgânico e incerto, em algo como um móvel que, de certa forma, é tão exato? Quanto tempo você leva, em média, em um projeto, desde a ideia inicial até a ideia final? Bom, excelente pergunta. Eu te diria que assim, começa aqui, ó. Aquilo que eu falei no começo da palestra. Um pedacinho de papel e lápis. Eu acho que a gente tem que rabiscar, nem que seja um desenho de comunicação. Faz lá um rabisco para você lembrar. E depois desenvolver. Tempo depende do projeto, da complexidade do projeto. O que eu diria para você é que a gente tem, em média, quando a gente concebe um projeto, ele parte de um desenho à mão livre, sempre. Nós não desenhamos em computador. Nada contra. Mas a gente desenha à mão livre. Desse desenho à mão livre, a gente vai para um render no computador, a gente usa o Rhino, e a gente depois vai para o CAD e faz um desenho executivo, coloca isso na fábrica, dependendo do tipo de técnica, e todo esse processo leva meses, né? Então, assim, não é uma semana. Então, eu te diria que esse processo todo, em média, para a gente, vai levar em torno de 6 meses a 1 ano, dependendo. Só que a gente não faz uma peça. A gente normalmente cria coleções. Então, isso também é uma coisa que a gente gosta de desenvolver. Então, se a gente está trabalhando com aço, a gente não vai fazer uma peça, né? Então, a gente já faz a mesa de centro, a mesa lateral, a gente cria famílias de produtos. Mas a gente, antes de produzir, gente, vocês têm uma ferramenta maravilhosa, Rhinoceros, ou qualquer outro tipo de representação que vocês tiverem, gráfica, ela ajuda muito antes de fazer um protótipo, porque você consegue girar. Nós não tínhamos isso na década de 80. Eu tinha que fazer mesmo a peça, né? O que a gente fazia também, que eu adorava, era miniatura. Miniatura também funciona, mas não dá para sentar. Então, eu acho que hoje vocês têm um recurso muito bom, que é a renderização. Então, partam dessas ferramentas para depois vocês colocarem em projeto e depois, obviamente, produzir, se é uma peça que encantou vocês. E eu acho que é isso, assim. E pensando de forma mercadológica, eu não sei se eu respondi na outra pergunta, né? Eu acho que a gente tem espaço para o design brasileiro está crescendo, tem espaço para experimentação, tem espaço para prêmios, né? Tem muita gente assim. Eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. Eu sou jurado do prêmio do Museu da Casa Brasileira, né? Eu já fui jurado de todos os prêmios brasileiros, né? Hoje eu participo de poucos, eu já ganhei alguns, né? Então eu acho assim, eu acho que o prêmio ele é ingrato, o prêmio não é um validador de qualidade, o prêmio você precisa estar na hora certa, no lugar certo, com os jurados certos, então ele não é justo. Mas é legal participar, para você aprender um pouco como que quais são os requisitos, te provoca, não para ganhar. Se não ganhar, não tem problema, mas participa. Em algum momento você vai ser selecionado e você vai apurando um pouco o teu olhar. Então, o mercado também olha para os premiados, gente. Então, às vezes, ganhar um prêmio de estudante, ganhar um prêmio, isso faz com que a indústria também olhe. Mas eu não ganhei prêmio. Não tem problema. Então, vá até uma indústria, leve o teu portfólio de produto, né? Mete a cara, gente. Não tenha medo de errar, né? Já tomei muita portada na cara, viu? Não fiquei achando que tudo que a gente faz dá certo. A gente já deixou de fazer projeto, a gente perdeu concorrência. Dói. Aí você levanta no dia seguinte e fala, vamos para a próxima, né? Então, eu acho que é importante acreditar, o design brasileiro está cada dia melhor. Eu acredito muito no talento de vocês, acredito muito nessa nova geração. Eu tenho uma admiração profunda, eu tenho filhos na idade de vocês, uma filha psicóloga, um filho que está estudando direito, e eu tenho um profundo orgulho dos meus filhos por perceber que são pessoas que não estão esperando do mundo, estão fazendo, né? E são pessoas que querem mais, e vocês queiram mais qualitativamente. Não se cobrem mais.
Então, acho que se vocês, de fato, acreditarem que vocês estão fazendo algo que agrada vocês em primeiro lugar, já é um primeiro momento. E se vocês são apaixonados pelo que vocês fazem, com certeza vocês serão excelentes profissionais em qualquer área que vocês estiverem, porque é essa paixão que vai mover vocês, que vai fazer vocês saltarem aos olhos. Então, uma coisa importante, né? Valorizem o que vocês estão fazendo no momento, gente, porque a única coisa que o dinheiro não compra é o tempo e as horas da nossa vida. Então, façam o que vocês gostam e com certeza vocês terão resultados. Não sei se eu respondi. Muito legal. Olha, o Matheus Tavano fala para você assim, Sérgio, só uma curiosidade. O logotipo da marca Farer é inspirado nos buracos em forma de F que existem na caixa de ressonância do contrabaixo / violino? Aproveito para perguntar como a música influencia nas suas criações como designer. Ótima palestra, obrigada. Nossa, querido, que bacana você ter levantado isso. Sim, na verdade, é o F do Farer, que também é o respiro da ressonância acústica dos instrumentos acústicos, como o contrabaixo, o violoncelo, né, o cello, o violino. Então, muito bem observado. Sim, a gente tem uma relação com a música. Eu contei para vocês que eu vim de uma casa onde eu vivenciei muita arte, né? E principalmente música, apesar de naquele momento não ser músico, fui estudar música muito depois. Mas, efetivamente, a música tem uma relação direta. A gente tem muitas peças com música. Assim, como assim com música? Por exemplo, eu criei uma linha de móveis que tem nomes de bandas argentinas, Sui Generis, por exemplo, tem uma mesa de jantar Sui Generis, a poltrona charla, que é uma palavra em espanhol que está numa música de um músico argentino, que é o Charly Garcia. Eu tenho uma poltrona Fito, que é em homenagem ao cantor e compositor Fito Páez, da Argentina. Aqui tem peças nossas, que essa é uma história linda, um dia eu conto. A gente se encontrou casualmente num restaurante, eu contei a história, quer dizer, um dia eu conto, mas é uma linda história, tem peças lá, e para mim foi uma honra. Então, a música, ela trouxe para a gente, para mim e para o Jaque, uma referência. Então, eu desenho ouvindo música, eu gosto muito de ouvir música durante o trabalho, e eu também, se vocês, quando vierem visitar a nossa loja, eu vou ficar muito feliz, vocês vão entrar, vocês vão ouvir música. Vão falar, nossa, o que é isso? Eu estou numa loja que tem música. Tem música. Então, assim, para a gente, música, ela é uma representação artística que está presente o tempo todo. Então, ela é, sim, inspiracional. A música traz para a gente também a referência do que eu falei de repertório. Então, se vocês observarem tudo que foi falado na palestra, a música está realmente presente. E parabéns pelas suas colocações, adorei. Ô, Sérgio, você tem também uma banda junto com o Jaque, não é? Tenho, nós temos uma banda. Que a gente tem muitos alunos músicos também. Então, gente, a gente podia, assim que passar a pandemia, né? A gente podia armar de a gente fazer aí um fim de uma tarde na loja e um fim de tarde a gente toca, né? Podemos tocar para vocês podem subir para tocar também. Então, assim, temos uma banda. O Jaque, na verdade, ele é músico profissional. Eu acabei ficando mais no amador, né? Porque eu me envolvi muito com, assim que eu voltei, eu me envolvi muito com o design, mas eu toco com o Jaque em algumas situações. O Jaque não. O Jaque, meu irmão, tem uma banda profissional, tem vários trabalhos autorais. Ele tem uma das bandas mais conhecidas do rock brasileiro, que se chama 4Play. Ele toca nos pubs de São Paulo. Enfim, agora não, porque não pode, né? A gente está com esse momento de pandemia, mas, enfim, a gente tem uma banda e sempre que a gente pode, a gente se reúne para tocar, mas o trabalho às vezes fala mais alto para mim, né? E aí eu acabo fazendo só algumas jam sessions com o meu irmão e vamos ver se a gente marca essa jam session na loja. Que legal. Inclusive, gente, o Jaque virá na próxima edição do Encontros em Design Contemporâneo, viu? No ano que vem a gente faz uma outra edição dessa e o Jaque já está lá. Eu queria ter trazido para essa edição, mas não deu, porque os dias ficaram confusos, mas já está na próxima agora, sabendo também da Heloísa.
também eu vou convidá-la, porque a gente quer a representatividade feminina também, sabe, Por favor. Sérgio? A Heloísa é gente uma luta grande por designer, ela. arquiteta, está junto com a gente, Maravilha. importantíssimo. Ótimo. Olha, Paula Pires fala para você, gostei bastante da palestra, achei muito legal, seu trabalho é incrível. O Juan Sebastián Dias, o Juan é nosso aluno intercambista, ele está falando agora de Bogotá, e ele está te dizendo, Sérgio, muito obrigada, sua palestra é uma inspiração. No meu caso, eu também me formei em eletrônica e depois mudei para design. E conhecer sua história e todas as suas conquistas inspira muito para não parar de desenhar sem pensar no tempo. Né? Que bonito. Bonito, né? Inclusive, o Juan trabalha com pintura corporal também, então ele faz umas Uau, coisas incríveis. parabéns, Juan. A Samara fala, palestra incrível, sou estudante de design de interiores e seus projetos me inspiraram bastante, obrigada. A Obrigado. Raquel fala, inspirador, parabéns. O Matheus Franco fala, concordo com o comentário do João Pedro. Até eu, que sou de design gráfico, fiquei instigado por essas peças. Que ótimo. Olha aí, Sérgio, tá vendo? Mas, gente, olha, quem está fazendo gráfico, eu sempre falo, quem está fazendo gráfico, depois faz reingresso e faça produto, e É quem isso aí. faz produto faz reingresso e faz gráfico. Não é, Sérgio? Que a É gente isso fala, aí. hoje não tem essa divisão, né, que a gente veio lá do design dos anos 90, tal, ela caiu muito por terra. Ser designer é você atuar em qualquer área, né, com criação. E a tecnologia você vai adquirindo, vai se atualizando, vai chamando outros profissionais, né? A gente está remodelando o curso, né, de design da Unesp, e o próximo não terá mais divisões. Ele vai ser um Opa, curso de design. E uau. daí com foco para todas as áreas, né? Que você pode sair trabalhar com isso, com mobiliário, com moda, com gráfico, né? Com superfície, com game design, enfim, tem tantas possibilidades, né? Então, isso é muito legal. Sérgio, sabe o que eu queria que você contasse também para eles? Falasse um pouquinho primeiro, dessa atuação com a sustentabilidade. Eu acho que você até falou na palestra, mas não ficou, talvez. Conta para eles como é que você faz, porque as peças numeradas, como é a relação com o cliente. Eu acho isso super importante. Por favor. Então, essa questão da sustentabilidade aconteceu no final dos anos desculpa, no final dos anos 90, né? Quando o Imaflora e o Smartwood vieram para o Brasil como órgãos certificadores e trouxeram o conceito do manejo sustentável. Então, eu, a Baba Vaccaro, Christian Ullmann, Lars Dieterichsen, Fabíola Bergamo, entre outros, Najib Yorro, entre outros designers, fomos convidados para representar esse trabalho junto às grandes indústrias, porque as grandes indústrias não queriam usar matéria-prima certificada. Então, como a Europa começou a exigir do Brasil a utilização de matéria-prima certificada pelo FSC, que é aquele selo da arvorezinha, então nós viajamos, inclusive a viagem para Alter do Chão foi uma dessas viagens, para a gente começar a mostrar a necessidade de utilização de madeiras ecologicamente corretas. O que a gente tem que tomar cuidado é que uma coisa é discurso, outra coisa é a verdade. Então, a gente precisa utilizar o máximo possível no nosso trabalho materiais que provenham do manejo sustentável, que tenham, de fato, o selo do FSC. Então, vai comprar uma madeira, compra madeira com selo do FSC. Não compra uma madeira que não tenha proveniência. Vai utilizar um polímero plástico, compra o reciclado. Vai comprar o vidro, compra o reciclado. Então, assim, é importante a gente introduzir no nosso trabalho o conceito de sustentabilidade. Por quê? Porque quando a gente utiliza esse tipo de conceito no trabalho, e essa matéria-prima, ela é o que a gente demonstra como respeito ao próprio cliente para quem a gente está fazendo, o cliente fica feliz. Então, olha como também para o lado do mercado, você dizer que você está fazendo um mobiliário com madeira certificada, ele já colocou você num ponto acima do que não está fazendo. Eu duvido que um cliente vai deixar de fazer um trabalho com algum profissional que está promovendo a sustentabilidade e vai fazer com outro que que usa o material de forma predatória, né? Então, para a gente foi uma escola estar junto com o Imaflora.
O Tasso, inclusive, que a gente vê sempre na televisão, falando, né, defendendo as questões do meio ambiente, né, a gente vê isso na Globo News. O Tasso foi o diretor do Imaflora, e ele é uma pessoa exemplar, e eu tenho um orgulho de estar com ele naquele período, né, entre outras pessoas queridíssimas, né, e, enfim, e o que eu posso dizer é que a utilização dessas matérias-primas no nosso trabalho é uma necessidade, gente, não é opção mais. Então, é importante a gente fazer pesquisas e entender, às vezes, se a gente está comprando do lugar certo, se esse material tem, de fato, selo, se tem origem, porque isso tudo faz um planeta melhor. E quanto mais a gente exigir como profissionais, mais os consumidores vão exigir. Quanto mais eles exigirem, menos o impacto ambiental. Então, isso faz parte da minha história. Fui um dos primeiros, junto com esses nomes que eu citei, a utilizar esses materiais. E, para mim, é uma honra poder dividir isso com vocês, né? E dizer para vocês que a gente só cresce quando a gente trabalha com esse material. Aí, além do que... respondi. Respondeu, claro, mas além do que, também você me contou um dia que, por exemplo, as tuas peças, quando alguém compra, elas são numeradas e se a pessoa quer reformar, quer devolver, quer pegar outra, né? Quer dizer, também ele faz esse ciclo, né, do berço ao berço, vamos dizer assim, porque continua com a manutenção junto aos clientes, para evitar o descarte, né? Exatamente. A gente lembra que eu contei que a gente criou a gente cresceu na fábrica do meu avô na Argentina. Então, assim, a gente passava as férias lá. Os meus avós imigraram eles fugiram da Segunda Guerra Mundial e foram para a Argentina e se estabeleceram lá como imigrantes e criaram essa indústria. Dentro dessa indústria, a gente cresceu, né, com um ambiente muito interessante, criativo e, ao mesmo tempo, de muito respeito. Mônica, eu não sei se você sabe dessa história. Eu me orgulho muito disso no meu avô. O meu avô, ele tinha interruptores de luz e a marca dele se chamava Timis, T-I-M-I-S. E o slogan da marca era garantizado por vida, ou seja, garantido por vida. Se você tivesse um interruptor da Timis e ele por algum motivo quebrasse, você levava para a fábrica e ele te dava um novo. Então, isso demonstra o respeito de alguém que está produzindo algo para outro alguém, e esse carinho está representado na qualidade daquilo que ele está fazendo. Então, a gente tem isso no nosso mobiliário. O nosso slogan, com as peças, tem um número de série, e está escrito, bem feito à mão para a vida. Ou seja, se alguém tem um mobiliário da Farer e ele deixou cair no chão, quebrou, machucou, quebrar não acontece, mas machucou, né? Poxa, traz para a gente refaz, a gente usa a mesma madeira, tem um cuidado, a gente vai saber através do número de série quando foi fabricado, a nota fiscal da madeira, quem foi o artesão que produziu a parte desse componente, que tecido que foi usado, ou seja, a gente tem um histórico desse produto completo. Então, isso quer dizer que essa peça é uma peça que foi feita para a vida. Tem todos os atributos de ergonomia, tem os atributos de sustentabilidade, não tem período de garantia. E outra coisa muito importante, a gente não manda as nossas peças em caixa de papelão. A gente usa uma embalagem, que é uma embalagem de reciclados de plástico, né, polímeros, e a gente usa uma manta elástica, que é um tecido que fica fininho e ele se estica. A gente amarra esse mobiliário, chega na casa do cliente e ela vira uma bolsa de Papai Noel, como a gente usa ela, a gente deixa na casa do cliente, recolhe tudo e leva essa bolsa de Papai Noel de volta para a nossa empresa. Na nossa empresa a gente abre, limpa todo esse material e está pronto para usar para outra entrega. Então, com isso também a gente não gera resíduo, né? Não vai na casa de um cliente e joga aquele monte de caixa de papelão fora, deixa um lixo para mais para o planeta. Então, até na questão do transporte, a gente não usa mais papelão, a gente usa materiais que durem muitas e muitas e muitas embalagens.
Não, isso é incrível, é uma coisa assim que é super importante também, né, no teu trabalho, na tua maneira de ser, além, né, de toda essa questão do trabalho com memória, né, Sérgio, como você traz isso? Eu ainda mostro nas aulas que eu trabalho memória, aquele cartão que você fez com uma fotinho que era da escola, né, você na escolinha infantil, tal, quer dizer, como aquilo também, né, amplia e dá muitas discussões. Olha, a gente ficaria aqui muito tempo ainda conversando, mas a gente vai deixar, né, coisas para a gente falar pessoalmente, depois do dia que a gente for, né, na tua loja, junto com os alunos, acho que vai ser um grande prazer. Sérgio, eu quero só, assim, te agradecer em nome de todos os alunos que são pesquisadores também, os alunos que estão na graduação, na pós, todos os professores aqui presentes também, que tem vários, todos os profissionais da área, em nome da Unesp, do curso, em meu nome pessoalmente, tenho muito te agradecer, realmente o teu trabalho, né, o trabalho da sua equipe, da sua marca, retrata também, traz mesmo, né, na alma dele, toda essa postura maravilhosa que vocês têm, né, de generosidade, de preocupação, de valorização das coisas todas, né, então eu só tenho que super te agradecer, assim, muito obrigada mesmo, viu? Foi uma grande aula, um grande prazer. Mônica, eu que agradeço pelo teu convite. Você sabe o quanto eu te admiro e o respeito que eu tenho pelo teu trabalho. Para mim é uma honra poder dividir essas experiências com esses alunos, com os profissionais que estão assistindo. E queria dizer para vocês que, gente, nós somos brasileiras e brasileiros de qualidade, todos nós. Então, o que eu queria dizer para vocês a gente tem que fazer o que há de melhor e o que esteja ao nosso alcance. E o que está no nosso alcance? Fazer um Brasil melhor. E fazer um Brasil melhor, gente, é só a gente que vai fazer. Acreditar que nós somos especiais e que nós temos a capacidade de transformar esse momento num momento melhor, né? Isso através da nossa consciência em todos os sentidos, né? Então, eu só tenho a agradecer pelo carinho de vocês por terem ficado aqui com a gente, e me coloco à inteira disposição para ir para a Unesp. Vai ser um prazer ir para Bauru e de receber vocês na loja. E para... a gente falou que tem um mexicano, né, que está assistindo também. Também, um colombiano, um mexicano. E um colombiano. A gente acabou de receber também aqui, eu estou vendo que o Theo chegou, que é o próximo palestrante. Também seja bem-vindo, Theo. Então, queria agradecer a vocês e dizer para vocês que a casa está aberta e que quando a gente precisar, vamos trocar mais experiências. Uma honra estar com vocês. Muito obrigada. Palmas para você. Sinta-se abraçado, Palmas Sérgio, mesmo que a distância. Carinho, viu?